Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa fraterna da nossa comunidade espírita Ramatiz. Estamos aí iniciando dezembro, um mês assim quer dizer, todos os dias, todos os meses são iluminados, mas eu considero esse mês mais iluminado, né? Que é onde a gente comemora aí o nascimento de Jesus, né? Na nossa doutrina cristã. Então vamos respirar bem devagar agora, acalmando, né? A gente que vem correndo aí de um trânsito, de uma chuva, vamos acalmando tranquilamente, elevando o nosso pensamento ao alto, os nossos corações, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa boa mãe, aos nossos anjos guardiões, ao nosso mentor, por estarmos aqui reunidos para aprendermos e ouvirmos um pouquinho mais sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que as vibrações que aqui agora emanam possam ser levadas também aos nossos lares, aos nossos seres e entes queridos, dos nossos lares daqui e que também já caminham de lá. Que recebam nosso amor, sentimentos de gratidão, de alegria, de caminharmos junto nessa seara e na jornada aqui dessa grande escola. Que possamos essa noite sairmos daqui mais enriquecidos e fortalecidos em nossa fé, em nossas convicções de bem, buscando cada dia mais a conexão com nosso Pai, aquele que cuida, que nos ampara e que de tudo sabe, e que, acima de tudo, comanda a nossa vida, desde que entreguemos na sua vontade, que assim seja. Hoje nós vamos falar da lição 98, A Prece Recompõe, que é do livro Vinha de Luz, né, que é uma psicografia de Chico Xavier, de Emmanuel, e começa com esse versículo: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Está em Atos, capítulo 4, versículo 31. Vou trazer então agora a lição, né, que traz um livro. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices quer dizer obstáculos, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro, a base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos no trabalho renovador. Assim também, na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina, voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam.
Os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que eles se refugiem no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos. Então vamos falar um pouquinho dessa lição, trazendo aspectos que é trazido nela com outra linguagem. Então vamos começar falando da prece espírita. O que é a prece espírita? A prece espírita pode ser realizada com diversas finalidades, como agradecimento, pedidos ou louvor, desde que tenha sempre um propósito benéfico e que venha do coração. Vai trazer sempre um resultado positivo. A prece, ela tem o poder de elucidar, de consolar, de direcionar e acalmar as pessoas. Acalmar também o espírito, a quem a realiza e a quem participa. Através da prece, que não precisa ser feita apenas em um determinado momento ou em um determinado lugar, sem ser formal, mas fazer de Deus presente em sua vida. Ou seja, a prece a gente faz em qualquer lugar, em qualquer momento. A prece cria intimidade com Deus, vai nos purificando e iluminando. Essa intimidade é um relacionamento próximo, sem máscaras, e que revela o coração de cada parte. A prece deve ser uma conversa natural, com franqueza, direto, deixando o coração exalar o amor. Quando pequena, dentro de uma família católica, eu aprendi muito pequena que a prece, a oração, era muito frases repetidas. Só ao longo dos anos, ao longo do tempo, com mais conhecimento, que eu fui aprender que a prece não precisa ser assim, mas é tudo aquilo que vai através do coração. Quando fazemos uma prece, emitimos um sinal vibratório para os planos de energias mais elevados. Ela é um portal para a consciência suprema de luz e elevadíssimas vibrações. Eleva o psiquismo individual e coletivo e entramos em um estado de consciência amorosa. Nesse momento, o planeta Terra e as forças espirituais clamam para que todos abram o seu coração para receber essa força essencial que vai mudar o planeta através de novas atitudes. E a prece é um dos pilares da evolução espiritual. Perceba que uma prece é uma conexão com o Criador. E ele pode ter um nome que carregar, mas que significa muito para a gente. Uns chamam de Deus, outros chamam de Jesus, outros chamam de Shiva, Krishna, outros chamam de anjos, Ganesha, outros chamam de arcanjo, Guru, outros chamam de Oxalá, de Buda, mestre ascensionados, não interessa. O grande espírito, e esse que a gente dá o nome que for, é um momento que a gente cria conexão, sem regras, receita ou ritual a ser seguido. A gente estabelece essa conexão através da prece. É feito direto do nosso coração, com simplicidade, com as nossas palavras, uma conversa íntima com o Criador. A gente não precisa decorar, mas muitas vezes fomos ensinados por várias religiões de que decorar, que vira um mantra, seria a oração correta. E não é bem assim, Se a gente entende que isso só pode ser feito em um local específico, como uma igreja, um templo, numa reunião com amigos, num grupo de meditação, pois é onde a gente consegue se conectar com o sagrado, a mensagem é: não importa o lugar, faça. Então não tem um lugar certo. Se para nós, dentro da igreja que eu tenho facilidade de fazer prece, é no meu quarto sozinha.
Ah, eu não consigo fazer prece com muita gente perto de mim. Não interessa, não tem regras. O importante é fazer. Buscar, né, esse momento dentro da gente, né? Ter um contato com o alto, onde somente nós dois, né, sabemos o que se passa na intimidade do nosso coração, o alto e nós mesmos. Por outro lado, a prece mecânica, que é o que eu falei antes, né, quando a gente decora, aquela que se lê numa folha de papel, mas que a mente está divagando em outros caminhos, é vazia. Ela não emite vibrações elevadas e não entra em ressonância com os planos superiores. Fazer com que as nossas próprias palavras é muito mais eficiente e poderosa, porque vai com o coração. Não podemos falar em prece sem falar de fé. Já ouviu falar em cura pela fé? Sim, ela existe e é comprovada. O que acontece é que quando a fé é muito grande, a energia fica concentrada naquilo que é desejado e a lei de atração entra em ação. Isso não é mágica, é a gente mostrando ao nosso subconsciente o que quer que ele faça e a lei cósmica universal se porá a trabalhar, sem julgamentos. Agora, se não consegue orar, tem gente que não consegue, então, admire um pôr do sol, a beleza de uma árvore, o voo dos pássaros, o sorriso de uma criança, o barulho da chuva que cai. Essa é uma conexão poderosa também com o alto, porque é a criação, né? Então, a prece, muitas vezes, vem pela contemplação. É importante ter isso presente. Mas orar, para que se Deus já sabe de tudo? Eu lembro quando criança, que meu pai, ele sempre à noite colocava a gente para rezar, né? Era rezar. E meu pai ensinava a gente a rezar de joelhos ou rezar sentado na cama. E eu era danada, porque eu sempre fui muito contestadora de dogmas, de algumas coisas. E meu pai ia lá e falava assim, mas não é possível, você rezou para dormir? Eu falava, pai, eu rezei. Mas eu não vi você sentada, nem de joelhos. E um dia eu li num livro de psicologia que o importante era a alma estar de joelhos. Então, toda vez que meu pai falava comigo, eu falava, não, minha alma está de joelho. Era a desculpa que eu dava, né? Ok. E eu sempre falava com meu pai, mas se Deus já sabe de tudo, para que eu tenho que rezar? Para que eu tenho que orar? Mas por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Sabe por quê? Porque serve para saber o que eu quero. Eu repito para mim o que eu quero. É claro que Deus já sabe. É claro que a espiritualidade já sabe. É dizer a Deus o que quero. Ele nos quer plenos, inteiros. Chico, em Uberaba, recebeu uma mãe aflita com o filho nos braços, dizendo: Chico, meu filho está morrendo. Ele tomou o menino e falou à mãe: vamos orar, pois a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Quer dizer que só o querer da mãe bastaria? A prece, o pedir, também é uma oportunidade que a gente tem que de cultivar a humildade também, né? E reafirmando realmente na gente o que é que eu quero. Isso é importante. Qual que é a prece que é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Está lá em O Livro dos Espíritos. Os Espíritos sempre disseram que a forma não é nada, o pensamento é tudo. Sabemos então que agrada a Deus a prece que vem do íntimo do nosso ser, cujo pensamento revela uma intenção do coração. Devemos perceber que não é somente uma questão de agradar a Deus, mas de perceber que a prece agradável é aquela efetiva que nos ajuda a evoluir em nossa caminhada. Na essência, não é o Senhor quem necessita de nossas manifestações, mas somos nós
que devemos aproveitar a sublime possibilidade da repetição, no caso da prece. Qual a qualidade da prece? Que qualidade que essa prece deve ter? Diz assim no Evangelho segundo o Espiritismo: quando orardes, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes algo contra alguém, perdoai-lhe. Orai, enfim, com humildade. Será que a gente faz isso? Quando a gente faz a prece do Pai Nosso, que a gente pede perdão e a gente fala, que perdoa também quem nos ofendeu. Será que a gente faz isso mesmo? Será que a gente também perdoa? Às vezes a gente escuta assim, não, eu não tenho que perdoar, quem perdoa é Deus. Será? E quando nos é dito, vós sois deuses, eu também não tenho capacidade de perdoar? E é um exercício, porque um dos exercícios do amor ao próximo é saber perdoar. Agora nós temos que aprender o que é perdoar, não é mesmo? Então, a fala de Jesus sobre quando quisermos orar, entrai no vosso quarto, estando fechada a porta, orai. Que quarto é esse? Quando Jesus fala, lá em Mateus capítulo 6, ele relaciona essas colocações lá com o que Emmanuel fala, que é o seguinte: quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te. E confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Então, Jesus ensinou os discípulos, recolham-se à parte para que faça a prece. Assim também é conosco, Nos recolher, esse quarto é o quê? É o nosso gabinete interno, é a nossa mente, é o nosso coração. Aquilo não está falando de um quarto físico, de um lugar físico, mas é o nosso interno, é nos recolher mesmo. O convite do Mestre para que os discípulos procurem um lugar, cada dia se faz mais oportuno para que a gente siga esse exemplo. Ele fala aqui, refugia-te no templo à parte, dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade, a que o Senhor te destinou. Então, a prece é uma conversa íntima e sincera de aproximação com o nosso Pai. Então, não há necessidade de fazer a prece para que todos vejam o que eu estou fazendo, mas fazê-la intimamente, Como é aquele que ora? Diz assim no Evangelho segundo o Espiritismo: ascendendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta saem apenas palavras, mas não os impulsos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Muito interessante, Então, muitas vezes se faz uma prece com o coração manchado, com o coração que falta pureza. Então, ela vai ter a mesma eficácia de um homem de bem que, na humildade, reconhece os próprios erros, as próprias dificuldades, se põe numa posição humilde perante o Pai. E a gente aprende essa posição humilde perante Deus, nosso Pai, é quando nós exercitamos essa mesma humildade perante os nossos pais, que aqui estão nessa escola como nossos pais. Como queremos reverenciar, respeitar essa hierarquia do nosso Pai, quando dentro da nossa casa não conseguimos fazer com os nossos pais que aqui estão e que foram, dados a eles a responsabilidade de orientar
o nosso espírito. Então é importante também a gente observar isso. Mas mesmo aqueles também que não se creem bons o bastante para exercer uma influência salutar, não deve se abster da prece. Então assim, ai Marçô, mas eu não sou boa, como é que eu vou rezar? Como é que eu vou orar se eu não sou uma pessoa boa? Mas aí mais que eu preciso exercitar mesmo a prece. Porque essa prece primeiro vai direcionada a quem? A mim mesma, não é verdade? Então, a gente não deve se abster da prece. Deus leva em conta a sua humildade por crer-se inferior e a intenção caridosa que o anima. E seu fervor e confiança em Deus são o primeiro passo para o retorno do bem. Uma das maneiras que a gente tem de fazer a prece é ouvindo Deus. Muitas vezes não é falando, é ouvindo, né? É encontrar o silêncio dentro de si. Tem uma música do Gilberto Gil, não vou cantar não, mas eu vou recitar um pedacinho que ele fala assim: se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que folgar os nós, dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter as mãos vazias. Conhece essa música? Se eu quiser falar com Deus? Pois é, muitos dizem que falam com Deus, que escuta a Deus, que Deus lhe fala, que Deus o escuta. Madre Teresa, uma vez, foi questionada quando estava orando e que falava com Deus. E os outros falavam, mas como a senhora fala com Deus? Ela respondeu, eu não falo, eu só escuto. E quando ele fala? Aí ela respondeu, ele não fala, só escuta. Deus não é palavra, Deus é presença, presença absoluta. Então, ouvir Deus é conectar com a sua criação e suas leis. Aí eu volto de novo. Quando eu não sei orar, quando eu não sei fazer uma prece, basta contemplar, ter olhar de contemplação para a criação, para as leis de Deus. Que leis? Quantas leis estão aí que eu vejo? A lei do tempo, né? Eu aproveito esse tempo que Deus me deu, eu dou valor à vida. Né? Quantas leis mais? A lei do trabalho? O que é o trabalho para mim? É um peso ou é uma oportunidade? Então, quantas leis aí a gente sabe que são leis criadas por Deus? Quantas criações eu respeito, eu admiro, eu cultivo, eu cuido? Quando eu falo criação, seja reino mineral, animal, vegetal e o reino nominal, que é o meu próximo. Quantas vezes eu estou no desequilíbrio, eu trato tão bem um cachorrinho, mas não trato o meu irmão. Um dia eu escutei no porteiro do meu prédio, me doeu. Ele falou assim, dona Marsolange, tem pessoas que passam na portaria, não me cumprimentam, não me dão bom dia. Aí passam por outra pessoa que está com um cachorrinho, para, brinca, faz o afago no cachorrinho, conversa com o dono. E o Papa João Paulo falou que realmente a gente está num desequilíbrio. Né? Tudo é criação. Tudo é criação. Então é só a gente observar. E a nossa prece passa pela contemplação, pelo respeito, pelo amor, não é mesmo? Então é importante isso. Qual que é o assunto da prece? Né? O que eu vou falar nessa prece? A questão do Livro dos Espíritos, 659, diz que as 3 coisas que podemos nos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Né? É tão interessante porque quando faz o culto no lar, que é uma prece que a gente faz, né, uma vez por semana ou até mais, geralmente eu divido o culto assim, né? Então agora é o momento de louvar, agora é o momento de pedir, é o momento de agradecer. Geralmente eu gosto de começar agradecendo, porque tem muita coisa para agradecer, né? Então a prece, quando a gente fala, ela é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Como se percebe, Deus está disponível para nós. Cabe então buscarmos essa intimidade com ele.
procurar, pedir, bater para que encontremos, obtenhamos. Se abre para nós a porta que nos faz conhecer o Pai. Então, como que eu faço isso? Por essas 3 maneiras de como orar. A primeira, o que é louvar? Louvar, gente, é demonstrar a nossa admiração ao Pai. É reconhecer a importância dele nas nossas vidas. É a humildade perante a Deus. Quando eu louvo a Deus, eu estou reconhecendo que ele é muito maior, que ele é grandioso. Quando eu agradeço, né? A gente fala tanto em gratidão hoje, mas como que agradecer realmente é reconhecer as bênçãos que a gente tem na vida, os benefícios que a gente tem recebido, é oferecer graças a tudo que nos chega, que é necessário, a nossa evolução espiritual. Podemos agradecer, por exemplo, pela vida que Deus nos deu, primeira coisa, pela oportunidade de aprendizado, de reajuste, agradecer até pela dificuldade também, né? E pedir. Isso eu acho que é o mais que a gente utiliza, né? Porque a gente está bem na infância, né? Como criança, a gente gosta muito de pedir. Muito, né? Às vezes esquecemos que a lista de agradecer é muito mais. Então, pedir é solicitar ou mesmo suplicar por aquilo que há necessidade, seja de ordem material, espiritual, ou mesmo moral, porque muitas vezes a gente quer melhorar moralmente e a gente pede ajuda. Lembrando que Deus sabe antes de nós mesmos o que a gente precisa. Nós podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, sejam esses outros encarnados ou desencarnados. Aí na questão 660 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona se a prece torna melhor o homem? E olha a resposta. Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia espíritos bons para assisti-lo. É este um auxílio que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então é interessante, né? Porque o tema da lição é a prece recompõe. E recompõe mesmo, né? Quantas vezes a gente está vivendo dificuldades, obstáculos, tentações e através da prece a gente se recompõe. A gente se equilibra, serena, tranquiliza, acalma. Mas nisso eu tenho que voltar para o meu interno mesmo, né? Preciso buscar isso aí. Pela prece, olha o que acontece. Os bons espíritos nos sustentam em nossas boas resoluções e nos inspiram ideias sãs. Adquirimos desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a buscar o caminho reto, caso tenhamos afastado do mesmo. Outra coisa, atraímos a inspiração saudável dos bons espíritos, porque pode, né, com a ajuda deles, conseguirmos a força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização muitas vezes a gente não entende por que não conseguimos. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, não vai fazer isso não, mas sim vai nos desviar de nós o mau pensamento que pode nos causar dano. É interessante, né? Então não vai afastar o mal, mas vai afastar da gente o mau pensamento que não vai nos causar dano. Isso é importante. Deus permite que os espíritos nos sugiram caminhos, mas eles não irão fazer o trabalho por nós. O processo é nosso. O processo de iluminação espiritual é nosso. Eu peço ajuda, mas quem vai caminhar sou eu. É muito interessante isso. Eu vou ter o apoio, mas eles não vão estar em nossos lugares, tá? Se isso acontecesse, o que iria acontecer com a gente? A gente ia perder a responsabilidade dos nossos atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Então, e a gente repete muito isso como pai, né? Muitas vezes como pai, como mãe, a gente quer fazer o caminho do filho. E a gente não pode tirar a responsabilidade de cada um. Temos que aprender a exercer o livre-arbítrio para o bem e o amor ao próximo. O homem se acha na posição daquele que solicita bons conselhos
e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quando eu me abro, por exemplo, eu peço orientação para o meu mentor, né, para o meu anjo da guarda. Se eu não estiver aberta, ele vai poder falar ali na minha mente, né, através do meu pensamento, que eu não vou ouvir, porque eu não estou aberta para isso. Porque eu estou aberta, sim, para ouvir o que eu quero. Então, o que eu quero, por que eu estou pedindo orientação? Para que eu estou fazendo uma prece, pedindo iluminação, se eu não estou aberta para ouvir? Não adianta, não é mesmo? Mas como se dá essa transmissão, né, do pensamento na prece? O poder da prece está no pensamento. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum, ou seja, com mais gente, como falado antes, né? O Espiritismo nos traz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem a nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos Espíritos, incumbidos da execução de suas vontades. Já quando oramos a bons espíritos, nossas preces são ouvidas e serão reportadas a Deus. Entre outros seres que não a Deus, estão na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada ocorre sem a vontade de Deus. Então, às vezes, a gente tem, né, o santo de devoção, né, um ente querido que a gente sabe que pode estar mais iluminado, e a gente recorre pedindo a intercessão. Tá ok? Tá tudo bem, tá tudo certo. Porque às vezes eu não estou me sentindo à vontade, ou eu ainda não consegui isso de entender que a minha conexão com o alto pode ser feito diretamente por mim, não é mesmo? Outro aspecto também, que é importante trazer. Pedi e obtereis. O que quer que seja que pedirdes pela prece, vos será concedido. Atenção, que não dá para achar que tudo que eu vou pedir pela prece vai ser concedido, não. Tem um processo aí, né? Então, é importante a gente ver o seguinte. Agora fica mais claro que seria ilógico concluir dessa máxima, né? Que o que se pede pela prece será concedido. Que basta pedir para se obter. Não é bem assim. E seria injusto acusar a providência por não ceder a todo pedido que lhe é feito, pois Deus sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. Tal ocorre da mesma forma que um pai sábio recusa ao filho coisas que podem prejudicá-lo e que não são de seu interesse. Então é importante a gente saber que é preciso ter coragem, paciência e resignação e ter confiança ao pedir algo ao alto. E para a gente concluir essa parte, eu trago o seguinte: a oração refrigera, alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Não esqueçamos, porém, de que os atos íntimos e profundos da fé são necessários e úteis a nós próprios. Então é isso. A fé, a prece nos recompõe. A fé está intimamente ligada à prece. E a prece cabe em qualquer momento, em qualquer horário, né? Lembremos, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração nos vai renovar para a obra do Senhor dia a dia, sem que nós mesmos possamos perceber. Agora que nós sabemos desses preciosos ensinamentos à luz da doutrina espírita, faço o seguinte convite. Vamos orar? Então, agora eu vou pedir para que vocês recolham-se, deixem a coluna ereta na cadeira, enquanto os médiuns vão aplicando o passe, vocês vão sendo conduzidos por uma prece juntamente comigo, tá bom? Então, a primeira coisa, antes de fechar os olhos, vejam esse local. Olha que lugar lindo. Podem fechar os olhos e fiquem com essa imagem na sua tela mental. Desliguemos de todos os problemas, dificuldades do dia de hoje. Nesse local em que estamos, vamos percebendo na atmosfera uma cor rosa, cintilante.
Ela vai trazendo uma sensação de relaxamento, de tranquilidade. Nesse local, com árvores, um ar puro, um sol iluminado, a brisa do vento vai tocando o nosso rosto, o calor do sol vai acariciando a nossa pele e vamos caminhando. A cor amarela que vem do sol vai nos vitalizando, vai abrindo o nosso banco de memórias, onde estão fixadas nossas recordações. É de lá que vamos nos conectando com o sentimento de gratidão que existe em nós. Vamos recordando de todos e de tudo que pudermos, vibrando para eles o bem, a alegria e o amor. Sobre o nosso coração, essa intensa luz rosa vai revivendo os sentimentos mais puros de amor e fraternidade. Esse caminho é da escolha que fazemos para dar sentido às nossas vidas. Aos poucos, com passos firmes, mesmo que ainda lentos, a gente vai alcançando esse sentido da vida. Meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam venham em meu auxílio quando me acharem em sofrimento e que me sustentem sem desfalecer. Faz, Senhor, que eles me incutam fé, esperança e caridade, que sejam para mim um amparo, uma inspiração e um testemunho da Tua misericórdia. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedem podem influir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedades nosso, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honraste em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós agora e sempre. Pedimos à espiritualidade amiga que fluidifiquem as águas aqui trazidas no salão, que coloquem nelas remédios necessários a cada um de nós. Pedimos pelos nomes colocados nos livros de vibrações dos encarnados e desencarnados, que recebam o refrigério, a cura, o acolhimento de que necessitam. Agora nós vamos voltando para o salão, vindo desse lugar que nos ofereceu um refazimento, e que possamos agora estarmos aqui presentes, tranquilamente e juntos, em uma só voz, elevando os nossos corações alto, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja.